Hoje você finalmente vai entender o que é a marcação a mercado. Eu vou dividir esse vídeo aqui em 4 partes para que você nunca mais se pergunte o que é marcação a mercado, como eu posso ganhar dinheiro com ela ou como eu posso perder dinheiro com ela se eu comprar um título de renda fixa em um momento ruim. Bom, para isso eu vou dividir esse vídeo aqui em 4 partes. E na primeira eu vou te explicar qual a diferença entre os 3 mundos da renda fixa, beleza? Que mundos são esses aqui? São os pós-fixados, os pré-fixados e os indexados à inflação, mas vai ser super rápido, tá? Depois, em segundo, eu vou te explicar quais são, dentre esses mundos aqui, aqueles que sofrem com a marcação a mercado. E eu vou te fazer uma analogia para você entender de vez a lógica por trás da marcação a mercado. Não vou mostrar grandes números aqui, nem cálculos matemáticos. Se você não é muito bom com matemática, você só vai precisar assistir esse vídeo até aqui, ó. Por quê? Porque você vai entender tudo, marcação a mercado. Você vai entender como funciona. E aí o essencial para você vai estar até essa parte aqui. Ah, Gui, mas eu quero entender um pouco mais. Eu quero entender mais. Eu quero ser um conhecedor, uma conhecedora profunda sobre o assunto. Show de bola. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo aqui, ó, com números de como funciona a marcação a mercado. E por último, quarto, eu vou falar sobre um conceito que normalmente aparece quando a gente fala de marcação a mercado, que é o conceito que a gente chama aqui, ó, de duration. Pô, eu nunca ouvi esse termo, mas não tem problema. Por quê? Porque você vai ouvir hoje e você vai ser um especialista ou uma especialista. Brincadeira, né? Mas você vai conhecer um pouco mais do que 99% dos investidores e investidoras do Brasil sobre renda fixa, se você entender o que é duration, que vira e mexe, tá aparecendo por aí. Bom, vamos começar então falando dos 3 mundos da renda fixa aqui. O que são esses 3 mundos da renda fixa? Bom, tá aqui o planeta da renda fixa, a gente separa aqui então em 3 continentes, beleza? A gente tem aqui o continente dos pós-fixados, nós temos o continente dos pré-fixados e temos o continente dos indexados à inflação, ou IPCA+. Eu preciso ressaltar uma coisa para você. Que coisa é essa? Que todo investimento em renda fixa é, no final das contas, um empréstimo. Você está emprestando dinheiro para alguém. Quando você vai lá fazer financiamento imobiliário, um financiamento automotivo, então você vai financiar a sua casa, vai financiar o seu carro, o banco ele te dá 3 opções de financiamento. São opções que os juros, ele é flutuante, então ele pode ser corrigido de acordo com a taxa Selic, o que pode ser bom, pode ser ruim, né? Se a Selic estiver baixa, o juro do seu financiamento, ele vai estar baixo. Porém, quando a Selic subir, o juro do seu financiamento vai subir bastante também. Também tem a opção de ser pré-fixado, ou seja, você vai financiar lá um carro, um apartamento, ele te dá a opção, ó, seus juros vai ser de 12% ao ano, não interessa o que aconteça. O Brasil entrou numa guerra, é 12%. A taxa Selic está em 1%, não interessa. Financiamento é 12%. A taxa Selic foi para 20%, não interessa. A taxa de financiamento imobiliário que você está fechando comigo aqui é de 12% ao ano. Você pré-fixou, você fixou antes, beleza? Sua taxa de financiamento. E tem o indexado à inflação, que a gente chama do quê? IPCA+. Ou seja, esse financiamento aqui, o banco, né, ele fala para você, ó, vou te prestar essa grana e o juro do seu financiamento, ele vai ser um pedaço, vai vir de acordo com a variação da inflação, mais um determinado percentual. Vamos colocar aqui 7% ao ano. Então, se a taxa de inflação for de 5%, naquele ano o juro do seu financiamento vai ser 5 mais 7 vai dar um total de 12%. Aqui, quanto menor a inflação, melhor para o seu financiamento. Menos você vai pagar o total de juros, tá? Se for a inflação aqui de 2%, bom para você. 2 mais 7 vai dar aqui uma taxa de 9%. Quando você pega um financiamento, você tem essas 3 opções. O que é importante você entender? Quando você empresta o seu dinheiro, você compra um ativo de renda fixa, também você tem essas 3 opções. Você pode emprestar dinheiro para o governo brasileiro, através dos títulos públicos, ou para bancos e empresas, nessas mesmas 3 categorias. Então, a primeira são os pós-fixados, que a gente colocou aqui, né? Então, o que acontece? Quando você empresta o seu dinheiro através de um pós-fixado, o que significa? Que você só vai saber a rentabilidade posteriormente, ou seja, só no vencimento desse título, desse empréstimo que você está fazendo, ou para o governo brasileiro, ou para um banco, ou para uma empresa. Ué, Gui, mas como assim? Bom, quando você compra um título de renda fixa pós-fixado, ele pode ser atrelado ou a taxa Selic, ou a taxa do CDI. O que acontece? Se hoje você compra um Tesouro Selic, ele vai estar corrigindo a uma taxa de 15% ao ano. O que significa esse 15% ao ano? Que, por mês, o seu dinheiro vai ser corrigido a uma taxa de 1,17%, né, ao mês. E por dia, o seu Tesouro Selic vai estar crescendo a uma taxa de 0,055% ao dia. Beleza? Bom, então vamos supor, o pós-fixado, você comprou um Tesouro Selic e um dia ele vai render isso daqui, ó. O que significa? Ô Gui, coloquei R$100, no dia seguinte, quanto que você vai ter? Se a taxa Selic tiver em 15% ao ano, você vai ter R$100,05. Mais um dia, você vai ter quanto?
de novo, 0,055%, vai dar mais ou menos R$100,10, tá? E assim sucessivamente, beleza? Qual que é o ponto do pós-fixado? Você pode estar comprando um Tesouro Selic, é uma taxa de 15% ao ano hoje, só que como o nome dele diz, ele é pós-fixado. Você só sabe a rentabilidade dele efetiva quando ele vence, tá? Na posterioridade. Então o que significa? Se a taxa Selic sair de 15% de um dia para o outro e for para 10%, o que vai acontecer com a rentabilidade do seu ativo? Ela vai passar a ficar mais baixa. Veja, não significa que ele vai se desvalorizar, mas significa que o crescimento dele a partir daquele dia vai começar a ficar mais lento. Então, se a taxa Selic cai para 10% ao ano, seu dinheiro não vai crescer mais a 1,17% ao mês. Ele vai crescer a uma taxa de 0,80% ao mês. Ele não vai crescer mais a uma taxa de 0,055% ao dia, mas sim a uma taxa de aproximadamente 0,038% ao dia, tá? Então aqui em um dia R$100,05, no segundo dia R$100,10 e aqui no terceiro dia, quando a Selic caiu para 10%, ele não vai crescer mais 5 centavos, ele vai crescer aproximadamente 3. Ou seja, aqui você vai ter R$100,13 aproximadamente. Veja, não é que o seu dinheiro aqui ele se desvalorizou porque a Selic caiu. Não. Mas simplesmente a velocidade com que ele está crescendo, a partir desse dia que a Selic mudou, ela começou a ficar menor. Se a gente fosse expressar isso em um gráfico, ele ia ficar assim, ó. Se a taxa Selic está em 15%, seu investimento está crescendo nessa velocidade. A taxa Selic caiu para 5%, ele vai passar a crescer, ó, de maneira mais devagar. Mas veja, ele não se desvalorizou, ele não caiu de preço. Esse é o pós-fixado. Ah, Gui, esse cara é o melhor, esse cara aqui tem marcação a mercado? Não, não tem marcação a mercado. Por quê? O que define o que é marcação a mercado, né? Se a Selic muda, o preço dele não muda. O que muda só é a rentabilidade dele de um dia para o outro, tá? Mas o valor dele hoje não vai mudar. Ele vai passar a ser corrigido a uma taxa maior ou menor, dependendo do movimento da Selic. Ô Gui, mas se o pós-fixado não sofre marcação a mercado, quais sofrem? E aí são os outros dois continentes que a gente viu da renda fixa, tá? Que são esses caras aqui, ó. Os pré-fixados e os IPCA+. Esses caras sim, eles balançam por conta de uma oscilação na sua taxa. E por que esses caras sofrem marcação a mercado, Gui? Porque, pessoal, o preço deles, ele oscila de maneira relevante, tá? E aqui eu vou entrar na parte da analogia para que você entenda, beleza? Vamos supor que eu te ofereça um contrato de trabalho, uma proposta de emprego, ou seja, uma empresa eu quero contratar você. E eu falo o seguinte, olha, quer trabalhar para mim? Fala. Ué, qual que é a proposta? Eu falo, olha, a proposta é a seguinte, eu vou te oferecer um contrato de trabalho de 10 anos, certo? Certo. Mas qual que é a remuneração por ano? Eu falo, olha, eu vou te pagar R$500 mil por ano durante 10 anos. Você fala, caraca, excepcional, pô, show de bola. R$500 mil por ano por 10 anos. Como é que vai funcionar então a sua remuneração? Você já entende aqui, opa, se eu tô fechando 10 anos, né, um contrato de trabalho, eu vou receber 500 mil por ano, qual que vai ser a minha remuneração total? Minha remuneração total vai ser de 5 milhões. Show de bola, caraca, excepcional. Olha que bacana. Como é que vai funcionar então a sua remuneração anual, né? Você fala, poxa, no ano 1 vou receber aqui R$500 mil. No ano 2 vou receber 500 mil, ano 3 e assim sucessivamente. Cada uma dessas barrinhas representa o quê? Representa a quantia de R$500 mil, tá? Então, essa é a sua expectativa de remuneração. Você fechou um contrato no total de 5 milhões de reais, só que você fechou aqui, ó, para receber R$500 mil por ano. Qual que é o ponto? Isso daqui é um contrato de trabalho pré-fixado. Ou seja, eu já fechei contigo que você vai receber R$500 mil por ano, independentemente do que aconteça com o resultado da empresa. Se ela der lucro, se ela der prejuízo, não interessa. Você vai receber R$500 mil por ano. Qual que é o grande ponto aqui? E por que os pré-fixados e os indexados à inflação, eles oscilam, né? Os títulos de renda fixa. Porque veja só, pode acontecer o seguinte com a empresa. Eu posso chegar e falar, olha, então, você, né, eu contratei você, te pagando R$500 mil por ano. Só que o que acontece? Tem muita gente querendo trabalhar para mim, muita gente deixando o currículo aqui. Então eu não preciso pagar R$500 mil. Eu posso oferecer uma proposta de 300 mil e eu vou conseguir contratar outras pessoas para fazerem o mesmo trabalho que o seu. Você vai falar, opa, peraí, Gui, a gente fechou um contrato de trabalho, ganhando 500 mil. Se você fechou aqui, se você vai pagar agora 300 mil para as outras pessoas ou não, não me interessa. O que interessa é que eu fechei um contrato de trabalho para você por 10 anos para ganhar 500 mil reais, ou seja, 5 milhões em 10 anos. Eu falo, calma, não tem problema. É isso mesmo. O que eu vou fazer? A minha empresa, Gui Cadonhoto SA, ela vai passar a te pagar 300 mil reais por ano, daqui para frente. Então tá bom, todos os anos ela vai passar a te pagar
300 mil reais. Só que essa diferença, que é 200 mil por ano, ó, que eu vou deixar aqui em vermelho, por cada ano, o que eu vou fazer? Eu vou antecipar para você. Eu vou depositar na sua conta antecipadamente, hoje. Quando eu passar a oferecer esse mesmo contrato de trabalho, só que por um salário de 300 mil. Então, como hoje eu estou oferecendo o mesmo contrato de trabalho por 10 anos, só que agora é um valor de 300 mil reais, eu vou depositar a diferença, né, para você, ou seja, 200 mil reais por ano, para cada ano até o vencimento do seu contrato. Ou seja, 200 mil para o ano 1, 200 para o ano 2, para o ano 3, para o ano 4, 5 e assim sucessivamente. Ou seja, pelos 10 anos, tá? O que isso significa? Que hoje, quando eu mudei aqui ó, a remuneração do meu contrato de trabalho, eu vou depositar na sua conta 2 milhões de reais. Eu antecipei o que eu tinha para te entregar em 10 anos, no momento em que a remuneração do meu contrato de trabalho que eu estava oferecendo saiu de 500 mil e foi para 300 mil reais. Veja, então aqui, ao invés de você receber só dos 500 mil reais que você esperava por ano, você vai receber aqui, ó, 2 milhões hoje. E a partir de hoje, você vai começar a receber 300 mil no ano 2, 300 mil no ano 1, 300 mil no ano 2, 300 no ano 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Se você for somar esses 2 milhões com os 300 mil pelos próximos 10 anos, qual que vai ser a sua remuneração total? 5 milhões, que era o que a gente tinha fechado no contrato de trabalho. Só que qual foi a grande vantagem sua aqui, ó? Eu te ofereci um contrato de trabalho de 10 anos para você receber 500 mil por ano. Eu precisei antecipar 2 milhões de reais de pagamento para você, tá certo? Você recebeu 2 milhões em um único ano e a partir de agora você pode fazer o quê? Olha, Gui, muito obrigado por me contratar. Trabalhei aqui um ano, mas eu vou embora, eu já quero ir embora. Eu vou falar, ué, como assim? Não, Gui, eu embolsei aqui os 2 milhões, né, que você antecipou do meu contrato de trabalho, mais os 300 mil, que eu trabalhei um ano aqui, então 2 milhões e 300 mil, e eu vou trabalhar em outro lugar. Caraca, Gui, mas o que isso tem a ver com os nossos investimentos pré-fixados? Ao invés de você usar aqui o valor de 500 mil, seria a mesma coisa que a gente deveria fazer, mas ao invés de 500 mil, a gente poderia colocar aqui, ó, um percentual. Por exemplo, 15%. Seria exatamente a mesma coisa, mas ao invés da gente falar de dinheiro, de milhares de reais, nós estaríamos falando de percentual. Ou seja, marcação a mercado, ela acontece quando você antecipa uma remuneração que você contratou em um título pré-fixado ou indexado na inflação, que vai vencer dentro de alguns anos. Então eu vou passar aqui, ó, para alguns números. Vamos deixar mais claro com Tesouro pré-fixado, pague 15% ao ano e que vença em 3 anos, beleza? Olha só. Então como é que funciona, Gui? Vamos pensar aqui que aqui está o ano 1, o ano 2 e o ano 3. Se você comprou um título que vai pagar 15% ao ano e ele vence em 3 anos, qual que é a sua expectativa de remuneração? Ah, no ano 1, que você receba 15%. No ano 2, que você receba mais 15%. E no ano 3, que você receba mais 15%. Pô, Gui, eu comprei esse título hoje, né? Esse tesouro pré-fixado, que vence em 3 anos e paga 15%. No dia seguinte que eu comprei, Gui, olha que doideira. A taxa caiu para 10%. O que vai acontecer com o preço desse título? A partir do dia seguinte, sua remuneração anual vai ser de 10%. Ela vai ser aqui, ó, 10%, 10%. Só que olha que interessante. Pô, Gui, mas eu fechei 15%. E essa diferença aqui, o que vai acontecer? Ah, essa diferença aqui, ó, de 5% para o ano 1, 5% para o ano 2, 5% para o ano 3, você vai antecipar, ó. Antecipa para hoje, enquanto esse movimento estiver ocorrendo, antecipa aqui. Ou seja, o seu título hoje, enquanto esse movimento ocorreu, ele deve se valorizar quanto? 5, 10, 15%. Ou seja, ele vai se valorizar 15% em um único dia, porque foi o dia que a taxa saiu de 15% e foi para 10%. Então, marcação a mercado nada mais é do que você antecipar um retorno que você contratou para o futuro. E olha só que interessante, a gente está falando de um título aqui, ó, que poderia se valorizar 15% em um único dia, se isso acontecesse, a taxa dele saísse de 15 e fosse para 10, o que não acontece, é um movimento de taxa muito grande. Mas vamos supor que esse pré-fixado, ele não vencesse em 3 anos, ele vencesse em 10 anos. O que aconteceria com o preço aqui? Você teria antecipado 5% de retorno para cada ano até o seu vencimento. Então você teria antecipado mais 5% para o ano 4, mais 5% para o ano 5 e assim sucessivamente. Ou seja, o seu título não teria se valorizado 15%, ele teria se valorizado 50%. Então, ó, taxa caiu. Foi de 5 para 10. Quanto que você vai antecipar de cada ano? 5%. Se o título vence em 10 anos, quanto que você vai antecipar de retorno no total? Aproximadamente 50%. Isso é marcação a mercado, tá certo? Quando você antecipa uma parte do retorno que você contratou em um título pré-fixado ou IPCA+, até o seu vencimento. Pô, Gui, mas eu fiquei sabendo que a marcação a mercado
ela pode ser negativa também. Correto, ela pode ser negativa. Então, qual que vai ser a nossa simulação agora? Você comprou um título pré-fixado que paga 15% e vence em 3 anos. Qual que vai ser o gráfico dele? Vai ser esse aqui, ó. Só que dessa vez, a gente vai considerar não que a taxa caiu, mas que a taxa subiu. Então a taxa saiu de 15% e ela foi para 20% desse pré-fixado. O que que vai acontecer? Seu título ele não vai pagar mais 15%, tá? A partir de amanhã. Então você comprou um pré-fixado pagando 15%, no dia seguinte a taxa foi para 20%. Então a remuneração dele não vai ser mais de 15%, vai ser, ó, de 20% ao ano. Então aqui você achou que ia ganhar 15%, mas você vai estar ganhando 20%. Pô, Gui, mas eu comprei pagando 15%. Como é que eu vou receber 20% ao ano? Então, pô, o título vai me dar isso aí de graça? Que beleza. Não, não vai te dar isso de graça. Tá vendo essa diferença aqui, ó? De 5% que você vai passar a ganhar a mais para cada ano até o vencimento do ativo? Então, isso daqui vai vir no formato do quê? Vai vir no formato de uma desvalorização. Desvalorização de quanto? De 5%, que é o que ele vai te pagar a mais por ano para cada ano até o vencimento. Então, 5 para o ano 1, 5 para o ano 2, 5 para o ano 3, o que vai acontecer? O seu título vai se desvalorizar 15% no momento que isso aqui ocorreu. Ó. A taxa saiu de 15% e foi para 20% em um único dia. Seu título vai se desvalorizar mais ou menos 15%. Então a marcação a mercado nada mais é do que você antecipar um retorno que você contratou em um título pré-fixado ou IPCA+, no futuro, até o vencimento do ativo, ou, do lado negativo, é você desvalorizar o seu título hoje para receber de volta anualmente até o vencimento do ativo, que é esse caso aqui. Seu título se desvalorizaria 15%, mas ele seria incorporado anualmente em um retorno um pouco a mais até o vencimento. E olha só que mágica, isso aqui é matemática, né? Dá uma olhada, você comprou a 15% ao ano. Aí esse movimento ocorreu e um dia a taxa saiu de 15% e foi para 20%. Você fala, poxa, eu tô perdendo 15%, e agora, o que eu faço? Às vezes a gente fala, pô, é melhor você carregar esse título. Por que a gente fala isso? Ó, você teve uma desvalorização de 15%. Mas vamos somando aqui, ó. Sua remuneração positiva no ano 1 vai ser de quanto? 20%. Opa, então você vai ficar com um saldo positivo de 5%. Ano 2, mais 20%. Sua remuneração vai para quanto então? No saldo, 25% no ano 2 de remuneração total. E no ano 3, mais 20%. Sua remuneração total vai para quanto? 45%. Então veja, você comprou um pré-fixado de 3 anos que ia te pagar 15% ao ano, certo? Qual que era a sua expectativa de retorno em 3 anos quando você comprou esse cara? No total, 15% no ano 1, 15% no ano 2, 15% no ano 3. 3 vezes 15 vai dar 45%. Tá certo? Olha o que aconteceu. Apesar de você ter tomado uma castanhada aqui no começo, ter rendido 15% negativo em um único dia, você foi carregando esse ativo e no vencimento ele te entregou a rentabilidade prometida quando você comprou esse ativo, que era de 45% no período total. Matemática. A matemática funciona, olha que maluquice. E é por isso que eu falo, quanto maior o prazo de um título pré-fixado ou IPCA+, maior o seu risco, ou seja, maior a sua oscilação de preço. Por que maior a sua oscilação de preço, Gui? Porque todos os dias em que a taxa sobe ou cai um pouco, esse movimento que a gente viu aqui, ó, ele está acontecendo. Então vamos supor, você comprou hoje um tesouro pré-fixado que vence em 10 anos, tá certo? A uma taxa de 14,5%. No dia seguinte, a taxa dele caiu para 14,30%. O que vai acontecer com o preço desse ativo, desse título público? Opa, se a taxa caiu 0,20, lembra lá que é o nosso gráfico. O que você vai fazer? Você vai antecipar 0,20% de retorno para cada ano até o vencimento. Se ele vence em 10 anos, eu vou antecipar 0,20 para cada ano, vou fazer 10 vezes 0,2, o seu título vai se valorizar 2%. Agora, se o mesmo movimento acontecesse com o título que vence em 30 anos, qual seria o impacto no meu preço? Ou seria 30 vezes 0,2, seu título público se valorizaria 6%. Agora vamos voltar para um prazo de 10 anos aqui. Se a taxa saísse de 14,5% e fosse para 10%, o que ia acontecer? Opa, quanto que eu vou ter que antecipar de retorno por ano para esse título? 4,5%. Por ano, então eu vou antecipar 4,5%. Quantos anos ele vence? 10. 10 vezes 4,5 vai dar uma valorização de 45% no meu título. Bom demais, né? Mas e se fosse um ativo que vencesse em 30 anos? O que ia acontecer? 30 vezes 45 vai dar mais ou menos 145% de valorização. Ou seja, quanto mais longo um título, seja ele pré-fixado ou IPCA+, maior o poder da marcação a mercado em momentos positivos,
maior o poder da marcação a mercado em momentos negativos, ou seja, mais ele balança ao longo do tempo. Beleza? Olha que doideira. Aí você deve estar se perguntando, pô, legal, Gui, eu entendi, mas como é que eu ganho dinheiro com isso? Como eu faço grana? Como eu ganho money, dinheirinho, com isso daí que você está explicando? Bom, excelente pergunta. Na verdade, o nosso propósito aqui maior é fazer você entender, mas para que você consiga utilizar isso a seu favor e ganhe dinheiro. Então, qual que é o ideal? O ideal é você comprar títulos pré-fixados e indexados à inflação quando as taxas deles estão esticadas, estão extremamente elevadas. E quando isso normalmente acontece? Quando a nossa taxa, querida taxa Selic, está elevada. E olha só que interessante, enquanto eu gravo este vídeo, a taxa Selic está no maior patamar dos últimos 20 anos. E não por coincidência, as taxas dos pré-fixados IPCA+, também estão nas máximas dos últimos 10 anos. Olha só que beleza. O que eu tô querendo dizer para você então? Tô querendo dizer para você, se você compra pré-fixados IPCA+ de longo prazo hoje, você está fechando aquele contrato de trabalho top para você receber ao longo dos próximos 10, 15, 20, 30 anos uma taxa de remuneração muito alta. Se a taxa Selic e consequentemente a taxa desses ativos cair, o que vai acontecer? Você vai antecipar um retorno que você teria nos próximos 10, 20, 30, até 40 anos nesses ativos que você recebe como valorização do seu título. Quer um exemplo? Tesouro IPCA+ 2050, que está disponível lá para você comprar, tá certo? O que acontece? Esse ativo está sendo negociado a uma taxa de IPCA mais 7% ao ano. O que significa? Que você está criando barrinhas aqui, ó, de 7%, além da inflação, você não sabe qual vai ser a inflação, vai ser corrigido, né, 7% além da inflação, todos os anos. Mas por quanto tempo, Gui? Pelos próximos 25 anos, tá certo? O que acontece se você comprar esse ativo e a taxa sair de IPCA mais 7 e for para IPCA mais 4%? Você vai antecipar 3% de retorno para cada ano até o vencimento desse ativo, tá certo? Ou seja, pelos próximos 25 anos. Então o que você faria? Você multiplicaria 25, que é o tempo que ele vai vencer, por 3%, te daria um retorno aproximadamente aqui, tá? De 75%. Só com marcação no mercado, fora que ele vai se valorizando ao longo do tempo. Conforme o título de renda fixa vai passando, tem aqui o IPCA, tem aqui o tempo que vai jogando o preço desse ativo para cima também. Então é 75% além do tempo que for passando, além da correção pela inflação. E sabe o que é o mais legal? Um reforça o outro. Então quanto maior a inflação nesse período, né, maior o tempo que vai passar, mais de 75% vão fazer a diferença lá na frente. Então é por isso que é muito importante hoje você, pelo menos com um pedacinho do seu dinheiro, aproveitar esses níveis de taxa aqui, ó, de IPCA mais 7. Por quê? Porque isso daqui é raro de se ver no Brasil. Ah, Gui, mas será que vai subir um pouco mais? Olha, o que está acontecendo com uma oportunidade excelente, excepcional está passando na sua frente agora. Você está esperando ela ficar um pouco melhor. Será que esse um pouco melhor faz uma grande diferença? Então, o que eu faço todos os meses? Tenho dinheiro para aplicar. A taxa está excepcional? Compro. Se no mês seguinte ela está um pouco melhor, show de bola. Melhor para mim. Qual que é a expectativa aqui? A gente ter bons ganhos em 2, 3 anos, tá? Ganhos excepcionais. Não estou falando de ganho pequeno não, tá certo? Ah, Gui, será que dá dinheiro mesmo? Bom, tem um título que chama Renda Mais, Tesouro Renda Mais 2065, tá certo? E o que acontece? Eu recomendei esse investimento para os assinantes da Finclass e para um cara que talvez você conheça, Thiago Nigro. Ele já colocou, olha só, a quantia módica, de 4 milhões de reais nesse ativo aqui. Em menos de 3 meses, ele já está com resultado nominal de aproximadamente 1 milhão de reais. Ou seja, mais 25%. Por quê? Porque o Thiago está se beneficiando com o quê? Com a marcação a mercado. Ele comprou esse ativo com uma taxa de IPCA mais 7,40. Agora que ela foi para IPCA mais 7, ele já está com ganho, ó, de aproximadamente 25% em cima de 4 milhões de reais, ou seja, já está ganhando 1 milhão de reais. A Gui é mentira, então toma o print aí na tela para você ver. Thiago mandou, até perguntei se eu poderia apostar, ele deu ok. E olha só, além de mostrar o print do Thiago, eu recomendei esse mesmo investimento para uma boa parte da equipe dele, que eles receberam 1 milhão de reais, né, um cheque do Thiago, e alguns colocaram 100 mil, 200 mil, 300 mil reais da grana que eles receberam. Então agora eu vou rodar no escritório procurando os caras e pedindo para eles abrir, ó, a corretora, para ver se eles estão ganhando dinheiro mesmo. Então bora lá. Então eu tô aqui, ó, vocês estão vendo até a lousa, né, que eu acabei de gravar uma parte do vídeo, então agora vamos procurar os caras que já investiram no Renda Mais, vamos ver quanto que eles estão ganhando de dinheiro, hein? Então vou caçar aqui, vou caçar Hugo, Guilherme Cacomo, Lucas Zafra, Kaique Torres, se eu achar Bruno Pipa, Daniel também, eu vou falar com esses caras. Aqui não.
Aqui também não. Então, ó, vê as salas de reunião aí, não tô encontrando os caras que eu queria. Deixa eu ver. Opa! Achei alguns aqui. Você apertou um botão lá, velho. O Henry tá aposentado já. Fala aí, Henry. Fala aí. Primeira palavra dele, o Gui falou que foi renda mais. Ele falou. 10%, cara. Ó, quanto que tá aqui? Vamos ver. Eu tô com 9,41. O Gui, isso daqui é no renda mais. É, Ó, só renda mais. colocou 238, tá ganhando 200 mil, tá ganhando 34 mil reais, pô, tá ganhando 15%. Tá bom. Não tá ganhando igual o primo, mas ok. Vamos ver aqui do Lucão. É que aqui a XP é maluca, né? Mas aí você tem que considerar esses números de baixo aqui, né? Os números de baixo. Então, ó, olha aqui, ó. Aqui a gente tem mais um cara que se posicionou bem no começo, ó. Colocou 301 mil reais e está com 365. Já está com mais de 20% também, ganhando 63 mil reais. Quero ver o que os caras vão me dar de final do ano aí, de Natal, velho. E aqui o Kaique, vamos ver o Kaique. O Kaique demorou para... Não, o Kaique também, ó. Colocou 290 mil, está com 354 mil, ganhando 64 mil reais. Pô, show de bola. Vamos ver se esse negócio vai dar bom. Valeu, hein, rapaziada. Os dois aqui. Quem não colocou, ó, perdeu o bonde. Mas a pergunta é, eu ainda consigo colocar uns 100 mil reais? Vai dar tempo a gente colocar uns 100 mil reais nesse negócio? Dá tempo, por quê? Porque a taxa tá em IPCA mais 6,90 ainda, que é a taxa alta pra caramba. Qual que é a taxa que tem que chegar pra gente falar assim, velho, estourando? Ó, se chegar em IPCA mais 4,5, a gente já estourou. Mas existe possibilidade dela ir ainda mais para baixo. Exato. Mas boa, rapaziada. Valeu aí. Desculpa atrapalhar a reunião. Bom, então não é só o Thiago que está aproveitando. E esse é o efeito poderoso da marcação a mercado. Detalhe, a taxa caiu de IPCA mais 7,20 que eles compraram e está agora em IPCA mais 6,80, 6,90. Imagina se essa taxa for para IPCA mais 5, IPCA mais 4,5, IPCA mais 4, coisa que já aconteceu e até muito mais baixo no passado, tá? Então, espero que você tenha entendido os efeitos de marcação a mercado. E se você quiser outras recomendações de investimento que coloquem dinheiro no seu bolso, não só em renda fixa, mas também em ações, fundos imobiliários, vou pedir para que você clique aqui embaixo e assine a Finclass, a maior plataforma de educação financeira e investimentos do Brasil. Lá, recomendações atualizadas para você todos os dias. Um abraço, até a próxima.